Abre 2 Crônica 26, por favor. Abrir aí. Pode sentar os obreiros. Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e fez rei em lugar de Amacias, seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias de quanta idade aí? Quando começou o quê? A reinar, e 55 anos reinou aonde? Aonde, gente? Fala forte. A pessoa ao seu lado, não fica dormindo, fala aí. Não fica dormindo. Está amarrado, fica dormindo aí. Hein? Aonde reinou ele? Era o nome da sua mãe, qual é o nome? Tá bravo esse nome aí, né? E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Grave essa frase aí, por favor. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Olha para mim, por favor. O que é fazer coisas retas aos olhos de Deus? É você obedecer a palavra dele. Se essa senhora aqui trabalha numa empresa, se ela chega no horário certo que foi combinado na entrevista de trabalho, que entra 8 da manhã às 6 da tarde, um exemplo, né? 6 da tarde, o horário que ela tem que entrar é 8 e sai a que hora? Às 6, 18 horas. Se ela faz isso, obedece isso, não sai cedo, não chega tarde, ela vai ser o quê? Reta diante da diretoria, diante dos donos da empresa. A pessoa que ela obedece a Deus, aos olhos dela se torna o quê? Reta. Como está falando aqui. Como era Uzias? Era retos aos olhos do Senhor. Outra palavra, Uzias, ele obedecia. Deus falava, faz isso, Uzias, e ele o que? Fazia. Larga isso, Uzias, e ele largava. Por isso que se tornou o que? Uma pessoa reta. Então eu sou reto diante de Deus quando eu faço o que? Não ouvi nada. Quando eu obedeço. E muitas vezes esse obedecer tem que renunciar à nossa carne. Tem muitas coisas que nós se acostumamos a fazer e Deus fala, não faça mais isso. É fácil, mas quando eu obedeço, eu me torno o quê? Reto diante de Deus. Então, a primeira, como posso falar? Primeira característica boa de Uzias, qual era? Um homem o quê? Obediente. Então, a primeira característica qual era? A obediência. Porque deu-se a buscar a Deus no dia de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez o quê? Então presta atenção, o primeiro passo, o que Uzias fez? Obedecia a Deus, o primeiro passo. O segundo passo, ele buscou a quem? Não vi nada. O que é buscar a Deus? É a pessoa se interessar pelas coisas de Deus.
É aquela pessoa que se interessa a saber os mandamentos de Deus, a vontade de Deus. Quando você lê a Bíblia, o que você está fazendo? Buscando a quem? Buscando a Deus. Quando você se levanta na madrugada para orar, pedir misericórdia a Deus, o que você está fazendo? Como? Buscando a Deus. Quando você vem fazer as suas correntes, o que você está fazendo? Quando você jejua, o que você está fazendo? Tudo que você faz a respeito das coisas de Deus, você está o quê? Buscando a Ele. Quando você vai ter aqui na hora da oferta, você vai dar uma oferta aqui, vai levar um livro. Você pega aquele livro e você lê aquele livro. O que você está fazendo? Como buscar Deus aí, pastor? Você está aprendendo as coisas de Deus. O que Uzia fazia. O primeiro passo, qual foi o primeiro passo? Fala forte, povo de Deus. Qual o primeiro passo? Qual foi o segundo passo? Agora, olha só o benefício dele, presta atenção. Porque ele era obediente e porque ele buscava a quem? Então, o que fala aqui? Sábio nas visões de Deus. Olha para mim, essa visão aqui não é a visão que os crentes aí falam. Tem crente aí que fala assim: Deus me mostrou uma visão. Eu tive uma visão. Eu me lembro que isso foi em 93. Eu estava na Venezuela, chegou uma mulher e falou assim: olha, pastor, eu vim aqui para te avisar, para você avisar o teu povo aí, porque Deus me deu uma visão, pastor, que vai acontecer uma grande desgraça aqui em Caracas, aonde muitas pessoas vão morrer. Deus me revelou e eu vi essa visão. E lá tem um monte chamado Monte Ávila, e lá em cima desse monte existe um rio, e também tem aqueles, como fala, aqueles vulcões, né? Então ela falou que um daqueles vulcões se estourou, né? Então desceu e matou muita gente. Isso foi em 93, até hoje estou esperando isso acontecer. Até hoje nunca aconteceu. Quer dizer, nessa visão que tem, não. A visão que Deus está falando é a visão do entendimento. Né? Quando a pessoa começa, né, a obedecer a Deus e começa a buscá-lo, então Deus começa o que? Dar entendimento. Por exemplo, você hoje adora Aparecida do Norte? Responda, povo de Deus. Eu creio que muitos adoram todavia, hein? Vou perguntar mais uma vez. Você hoje adora, acende uma vela para Aparecida do Norte? Por que você não faz mais isso? Porque o seu entendimento foi aberto, que isso é contra a lei de Deus, que isso é errado. Está me entendendo, sim ou não? A pessoa de Deus, a pessoa de Deus, estou falando pessoa que frequenta a igreja, não. A pessoa de Deus, porque quem é de Deus tem um entendimento. Eu estou solteiro, eu começo a namorar ela e vou morar junto, hein? Por que eu não vou morar junto? Porque Deus já me deu entendimento que isso não é da lei dele. Você está me entendendo, sim ou não? O entendimento, Deus abre para você saber o que é o certo e o que é o quê? O errado. O caminho que você tem que seguir e o caminho que você o quê? Não pode seguir.
Se você tem o entendimento de Deus e você segue no caminho errado, é problema teu. Aí você lá na frente vai sofrer consequência. Aí você não pode chorar, você não pode reclamar. Deus te deu entendimento. Mas certa vez Jesus falou o que? Jesus? Ele falou assim: meu Pai, graça eu te dou, porque o Senhor escondeu o seu reino para os grandes deste mundo e revelou para os pequeninos. Você sabia, mulheres, que você que tem o entendimento de Deus, vocês são mais sábia, mais inteligente que a Dilma, que qualquer mulher das políticas aí. O homem de Deus, que obedece a Deus, é mais inteligente de qualquer homem lá de fora. Você vê um exemplo, aquele presidente, rapaz, falei o nome dele à tarde, esqueci agora, aquele que traiu a mulher, isso mesmo, né? Bill Clinton, né? Então, ele fala que ele tem várias faculdades. O homem diante do mundo muito inteligente, mas cego para o entendimento da vida. Ele conhece muito bem a política, ele conhece muito bem para administrar um país, mas não tem entendimento da vida, porque ele caiu com o quê? Com uma secretária. E qualquer pessoa sábia que tem os olhos abertos do entendimento saberia que aquela mulher cedo ou mais tarde ia abrir o quê? A boca. Saberia que cedo ou mais tarde alguém ia falar o que ele estava fazendo de errado, traindo a sua esposa. E sem esse entendimento, ele caiu numa furada. O respeito que ele tinha, o que ser, acabou. O que faltou nele? Esse entendimento aqui. O que falta em muitas pessoas que habitam na igreja e faz coisa errada ou dá passos errados? Falta entendimento. Outro, que não quer obedecer a Deus. É masoquista. Ela quer sofrer mais na frente. Então, quando Osias começou a obedecer a Deus, começou a buscar com toda a força da sua alma, o entendimento dele se abriu. O que aconteceu na sua vida? Que fala aí. E Deus o que? O fez prosperar. O que significa prosperar? Não está falando aqui de dinheiro, não. Prosperar em todos os ângulos da sua vida. A prosperidade significa você ter um bom casamento e uma boa família. Quando eu falo boa família, é você, teu esposo, ou tua esposa e os teus filhos. Você tem um casamento que dá exemplo para a sua filha, para o seu filho. Você tem uma família aonde quem vive ao seu redor fica admirado. A pessoa tem o quê? Uma boa saúde. Não conhecer remédio, não conhecer tratamento. Então a prosperidade significa as bênçãos em todos os ângulos da vida da pessoa. Então, para ele ter essa prosperidade, qual foi o primeiro passo? Responda-me, por favor. Ouvir. Qual foi o segundo passo? Como? Buscar a Deus. Buscando a Deus, obedecendo a Deus, o seu entendimento foi o quê? Aberto. Tendo entendimento aberto,
o que aconteceu na vida dele? Ele prosperou. A pessoa do seu lado, você quer prosperar na sua vida? Pergunta aí. Pergunta aí, você quer prosperar na sua vida? Quem quer prosperar na sua vida? Então, aqui está o segredo da sua prosperidade. Obedecer a Deus e buscá-lo com toda a força da sua alma. Aqui está o segredo. Agora, quem quer ter uma vida de conquista? Não vi nada, gente. Uma vida de... Pessoal, será? Você quer conquistar? Pergunta aí. Você quer conquistar? Pergunta aí, pergunta quem está atrás. Você quer conquistar? Pergunta aí. Quem quer conquistar? Então, aqui no versículo 6, o que fala? Porque saiu e o que? Guerreou contra os filisteus. O que nós aprendemos nessa caminhada na igreja? Que os filisteus representam o que hoje? Como? Os problemas, a situação difícil, os demônios e as suas obras. Então, presta atenção, né? Uzias, ele somente obedecia a Deus, ele somente buscava a Deus, mas ele era o homem o quê? Guerreiro, o homem atrevido, o homem que enfrentava os seus inimigos. Então não adianta eu vir para a igreja e somente obedecer a Deus. Isso vai me ajudar o quê? A minha salvação para o céu. Mas aqui na terra não vai me fazer um homem conquistador. Essa prosperidade que ele teve aí, ele conquistou. Ele buscou a Deus, ele obedecia a Deus, Deus abriu o seu entendimento e ele soube como lutar contra seus inimigos, que é o filisteu. Nessa luta, existem duas áreas importantes na sua vida. Eu tenho que aprender a lutar contra meus inimigos, como também eu tenho que aprender a lutar para me defender. Por exemplo, quando vem um pensamento negativo, quando vem uma voz diabólica falando, você não vai o quê? Vencer. Você não vai o quê, gente? Vencer. Esse pensamento é de Deus, então você tem que combater esse pensamento com a sua fé. Combater o seu pensamento. Tem que ser guerreiro para não deixar esse pensamento dominar o seu interior. Como uma certa vez um rapaz pecou, fez coisa errada, aí eu encontrei com ele na rua, aí fui falar com ele, aí eu vou ver, não pastor, para mim já não tem mais jeito. Aí eu falei, então a palavra de Deus está errada, porque ele falou que ainda que esteja morto, o que? Viverá. Ele falou, como foi ressuscitar Lázaro, ele falou, ainda que estiver morto, o que? Quer dizer, então, se aos olhos humanos, tudo está morto na vida da pessoa, mas se ela crê em Deus, ela vai sobreviver. Mas por que ele fala que para ele não tem mais jeito? Porque não está sabendo defender o que? O valor da sua fé. Ele é um guerreiro para se defender contra os ataques do mal. Está me entendendo ou não está me entendendo? Quer dizer, você tem que ser um guerreiro para atacar e um guerreiro o quê? Para se defender. Quando eu já falei aqui, eu estava trabalhando, era obreiro,
Aí vinha lá a menina lá, né, a secretária, o diretor da empresa, começou a me dar o quê? Mole. Aí eu falei para ela, menina, eu não tenho nenhum papo contigo, a não ser de trabalho. Fora de trabalho, quer conversar outra coisa comigo? Eu não tenho nenhuma comunicação contigo. Nem precisa falar nada comigo. Porque o meu papo contigo é da empresa. Tirando esse papo, não existe nenhuma comunicação, a não ser que você quer falar da igreja comigo, da Igreja Universal. Se não, esqueça de mim, porque você vive um mundo e eu vivo o quê? Em outro mundo. O que eu estava fazendo aí? Defendendo a minha fé. Porque eu sabendo que eu saio com ela, ia dar certo. Responda-me. Ela vive um mundo, eu vivo o quê? Outro mundo. Então, quando eu falei com ela, cortei o laço dela em cima de mim. O que eu estava fazendo? Me defendendo a minha fé, defendendo a minha salvação. Quando o diabo te apresenta uma tentação, não vai ser Deus que vai te livrar, porque ele já deu o quê? Entendimento que aquilo é errado. É você que tem que lutar e se defender daquele mal. Daquele mal. Está me entendendo ou não está me entendendo? Sim ou não? Quer dizer, se eu estou trabalhando na minha empresa, ela começa a me perseguir, provoca injustiça, automaticamente o ser humano o quê? Vai ter mágoa dela, vai ter ódio dela. É verdade, sim ou não? Eu te pergunto, a mágoa vem de Deus? Eu sempre falo uma coisa, todas as pessoas que carregam uma mágoa no coração, um ódio, dentro dela está o demônio. Dentro dela está um demônio. Por quê, pastor? Porque o demônio é o dono do ódio. O demônio é o dono da mágoa. Então que eu carrego um ódio dentro de mim, que eu estou carregando o dono daquele ódio. Que eu carrego uma mágoa dentro de mim, eu estou carregando, levando dentro de mim o quê? O dono daquela mágoa. Pode ser quem for. Se tem um pastor que você vê que tem mágoa do outro, aquele pastor está com demônio. Porque está carregando dentro dele o quê? O sintoma do inferno. Está me entendendo ou está me entendendo? Quem está me entendendo? Olha para mim, gente. Então, se ela me provocar uma mágoa, ódio, o que eu tenho que fazer? Deixar isso entrar dentro de mim? O que eu tenho que fazer? Me defender para não permitir que esse sentimento entre onde? Entra dentro de mim. E olha agora para nós, por favor. Olha para mim, por favor. E foi essas coisas que nos fez abençoado no passado. Foi essas atitudes que Uzias ele tomou no começo do seu reinado, que abençoou ele e abençoou também a nossa vida, porque nós também fomos assim também. Quando entramos na igreja, você começou a descobrir o que agradava a Deus, e você via que da maneira que está vivendo não agradava a Deus, você começou o quê? Eliminar da sua vida. Você andava com maus amizades, você aprendeu que isso não vem de quem? E o que você fez? Continuou com a má amizade? Responda-me, por favor. O que você fez? Eliminou a má amizade da sua vida. Você estava nos vícios. Você descobriu que o vício provém de Deus? Provém de quem? O que você fez então? Tirou o quê? O vício da sua vida. Você aprendeu que pecar traz quem para a vida de um? Não o diabo? Sim ou não? Então você começou a deixar o quê?
o pecado, para não dar brecha para o diabo o quê? Entrar na sua vida. E foi assim, você foi dando o quê? Os passos da sua libertação. E com a sua libertação, você começou a exercitar a sua fé como? Fazendo as tuas correntes. Você se lembra quando você veio aqui na igreja, na sexta-feira você não faltava por nada? Quem se lembra disso? Ninguém se lembra. Vou perguntar a Parede. Parede, você se lembra quando a Igreja Universal começou lá na capela, né? Você faltava sexta-feira, Parede? Não, pastor. Legal. Vou perguntar mais uma vez para você. Você se lembra que você faltava uma sexta-feira no começo? Responda-me, por favor. Mas hoje, mudo que estás aqui, não vem sexta-feira à igreja. Mas sabe por quê? Porque deixou de guerrear contra Satanás. Porque já colocou na tua cabeça o quê? Que você já está liberta, que você já não tem demônio, que você não precisa mais vir sexta-feira, que você não precisa mais jejuar. Se lembra que no começo você fazia jejum até de 24 horas? Quem já fez jejum de 24 horas? Quem já fez? Quem já fez jejum de água e pão? Quem já fez? Você lembra disso? Quer dizer, tanto esforço, tanto sacrifício. Sabe o que significa isso? O que Uzia fez aqui. Olha aqui, o que fala? Porque saiu e o que? O que fala aí? Fala forte. Como? Contra quem? O que é guerrear? É confrontar o mal. Confrontar o inferno, as obras do inferno. E foi isso o que nós aprendemos na Igreja Universal. Quando via a campanha de Israel, você não pegava o teu tudo e não colocava no altar? Isso fazia ou não fazia? Fala, amor de Deus, caramba. Quem fazia isso? Ou faz ainda? Quer dizer, foi essas coisas que nos fez o quê? Talvez você ainda tem muitas coisas para vencer, tem muitas coisas para conquistar, mas que você olha para a sua vida hoje, você veja uma grande mudança quando você entrou na igreja. Mas o que acontece? Passa os tempos, quando a pessoa começa a conquistar ou se libertar, a vida começa a mudar, a vida, ela começa o quê? A se relaxar. É como eu falo para mim mesmo. Como eu estou solteiro, não tem ninguém, eu falo para mim mesmo. A minha vida agora, se eu não vigiar, eu desgraço a minha própria vida. Por quê, pastor? Que eu olhar para a minha vida, graças a Deus, eu não tenho nenhum problema, nenhuma dor de cabeça. A única coisa que falta para mim é me casar de novo e mais nada. Mais nada. Então eu estou aqui numa situação que cômoda, uma situação perigosa, uma situação que pode me trazer um grande esfriamento na minha vida. Porque para que eu vou me acordar de madrugada que eu não tenho doença, que eu não tenho problema na minha família, na minha vida? Está me entendendo, sim ou não, gente? Não vê nada, por de Deus. Para que eu vou me levantar de madrugada para buscar a Deus, confrontar com uma situação difícil, que eu não estou passando por nenhuma situação difícil? Para que eu jejuar? Qual o motivo que pode fazer o que eu jejuar? Ao teu lado, você olha, muitos aqui foram libertos de muitas coisas. Tem coisa para conquistar, porque sempre terá coisa para
conquistado. Deus falou para Josué: Josué tinha conquistado muitas terras. Josué já estava tranquilo. Deus chamou Josué para o monte e falou: Josué, olha Josué para lá, olha para o oriente, Josué, olha quanta terra que ainda você tem que conquistar, Josué. Você já está acomodado, que já conquistou muitas, mas ainda falta muitas terra para ser conquistada. Outra palavra, Josué não cai, não entra na zona da acomodação. Por isso que eu falei para você no domingo, eu botei o despertador 4 da manhã, eu não acordei de sexta para sábado. E o que eu fiz? Eu olhei no espelho e falei: Eduardo, você hoje está de castigo. Eu fiquei um sábado o dia inteiro na minha casa, 2 sábados atrás, o dia inteiro, não saí por nenhum lugar, só saí, que eu sei fazer comida, aí fui comprar comida, senão vai passar fome também, né? Isso, a não ser isso, eu fiquei o dia inteiro sábado na minha casa. Sabe de quê? De castigo, com raiva de mim mesmo, porque eu deixei o sono, o cansaço me dominar. Então eu fiquei bravo comigo, porque eu sei que um dia que eu me acomodar na minha fé, vai vir a grande desgraça da minha vida. Porque quando eu me acomodar e pensar que eu já sou alguma coisa, vamos ler aí, vamos pular aqui agora. Isso aqui foi as lutas, né, dele. No versículo, em cima do 16, versículo 15, em cima do 16, no finalzinho, em cima, né, versículo 15, no finalzinho, o que fala? Porque foi maravilhosamente o que? Ajudado, até que se tornou o que? O que está escrito aí, povo? Se tornou o que? Forte. Olha para mim, por favor. Porque Uzias buscou a Deus, obedecia a Deus e lutou contra seus inimigos, Deus começou o que? A ajudá-lo. Quem quer ser ajudado por Deus? Quem quer? Não vi nada. Toda pessoa acionada, você quer ser ajudado por Deus? Pergunta aí. Você quer ser ajudado por Deus? Pergunta aí. Quem quer ser ajudado? Mas Deus não ajuda se você não entrar o quê? Na guerra contra a situação que está vivendo. Se você não tem disposição de confrontar o mal que tem te humilhado, te envergonhado. Quando Uzias buscou a Deus, quando Uzias obedeceu a Deus e entrou na guerra, junto com ele entrou quem? Entrou Deus. E se Deus entrar comigo numa guerra, como eu posso perder? Como eu posso perder? Então, quando Uzias começou a derrotar seus inimigos, o que fala aí? Se tornou o quê? Forte. Sabe o que significa isso? Ele se tornou uma pessoa respeitada. Respeitada. O nome dele começou a ser falado. Olha, Uzias, ele derrotou fulano. Uzias confrontou aquela tribo e derrotou. Os filisteus se levantou contra Uzias, mas Deus esteve com Uzias e Deus deu o que? O livra. Assim é a nossa vida. Quando nós estamos na igreja lutando, perseverando, manifestando a nossa fé, vencendo as dúvidas, vencendo o pecado, então nós vamos o que? Vencendo. E nesse vencimento começa as pessoas a falar de nós, porque começa a olhar para a sua vida. Você antes vivia na miséria, hoje trabalha e está prosperando, está vencendo a miséria. Você antes não tinha nada na vida,
ou você anda bem arrumado, ou você tem a sua casa, o seu lar pago ou comprado, mas a sua casa, você está me entendendo, sim ou não? Olha para você, você com saúde, olha para você um semblante diferente, de alegria, tranquilidade. Então as pessoas começam a falar o quê? Quem te viu? Quem já ouviu falar isso? Quem não ouviu falar isso? Já ouviu falar isso para você? Quem te viu o quê? Quem te vê. Mas tudo isso você conquistou como? Com os braços cruzados? Vir na igreja quando você quer? Vivendo no pecado? Como você conquistou? Guerreando, obedecendo, buscando a Deus e confrontando o mal. Agora eu paro e faço uma pergunta para você. Será que você é a mesma pessoa quando você entrou na igreja? Você tem a mesma disposição para enfrentar situações difíceis? A sua fé ainda é a mesma? Ou a sua fé está mais para baixo do que para cima? Só você sabe como está a sua vida. Você já foi de oração. Será que você também hoje ainda é de oração? Como ela falou para mim ontem, ou segunda-feira, que sai de casa, quiser vir cá, por favor, fala aqui. Você sai de casa e você olha para o céu, começa o quê? Eu começo a falar com Deus. Obrigado. Ela estava falando que ela sai. Você continua fazendo aquele Jesus que você fazia antes. Numa quarta-feira como hoje, você vai dizer, Jesus, meu Deus, eu vou lá buscar o Espírito Santo, então eu faço um jejum para me preparar, para que o Espírito Santo venha me tomar posse. Se lembra você fazer isso? Se lembra? Quem se lembra disso? A pergunta é, os anos passaram, mas você se tornou mais velho no Espírito, ou continua com aquele espírito de criança? Porque o Senhor Jesus que falou, se você não for como uma criança, não vai o quê? Herdar o reino dos céus. O que é ser uma criança? É ser puro na fé como você foi no começo. Hoje faz de campanha de Israel, muitos fogem, não se lança, não tem coragem, mas no passado fazia de tudo. Antes você, não precisa nem o pastor falar de jejuar. Quantos jejuns, eu vou falar comigo mesmo agora, vou falar para mim. Quantos jejuns eu já fiz? Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, 3 dias de seguido. Água e pão. No primeiro dia uma beleza, mas no segundo dia, como fica o estômago? Hein? Fica bom? Fica falando, eu quero mais água, é isso? Eu quero mais pão, é isso? Daí começa o quê? Remoer, rejeitar. Quando chega a noite, você já começa a sentir o quê? A fraqueza. Mas você continua aqui, está amarrado o diabo, eu não vou cortar o meu jejum. É assim ou não é assim? Está amarrado o quê? O diabo, eu não vou cortar o meu jejum. Eu sou espírito, que muitos pegaram no passado. Mas hoje, cada um faz a análise de si mesmo. Quem é eu para falar alguma coisa? Quem é eu?
muito, os tempos têm mudado, para acomodação. Aí me falaram que quando estava no correio, quando chovia, a igreja ficava como? Cheia d'água. E muitos, o que fazia? Com água ou sem água, ia para a igreja. Dona Maria está falando para mim outro dia aqui, que ela mesmo com o uniforme de obreira, água até o joelho, e o povo ali participando. Hoje em dia tem obreiro, o tempo está frio, nem buscar o Espírito Santo vem. Hoje em dia, como agora vai ter uma vigília, antes a pessoa orava, meu Deus, usa o pastor para fazer uma vigília, e quando sabia que ia haver uma vigília, ficava toda feliz. Hoje, eu trabalho. No outro dia, eu trabalho, mas no começo eu trabalhava também. Eu me lembro que eu ia para a vigília, trabalhava, e eu trabalhava, parecia que eu tinha dormido a noite toda, porque Deus renovava a força. Mas hoje não. Hoje a disposição se acabou faz muitos anos. Estamos no templo de Salomão. Eu duvido que num tempo antes, quando você entrou na igreja, falaram no templo de Salomão, eu duvido que você o quê? Que você perderia o templo de Salomão. Hoje em dia, muitos aí, não dá nem importância. Se vai ou não vai, é a mesma coisa. O tempo mudou, o tempo passou, mas a fé pura, genuína, ficaram para trás. O que aconteceu com Uzias? Olha o que aconteceu com Uzias. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o quê? Não ouvi nada. Até se corromper, transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azaria entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor. O que esse sacerdote estava fazendo? Aconselhando, orientando a Uzias. É que nós pastores buscamos fazer: aconselhar, orientar, buscar abrir teus olhos, buscar desmanchar a cilada do diabo. Mas muitos fazem como Uzias fez aqui, Então Uzias se indignou. Indignou de quê? Olha para mim. Indignou de quê? Porque o sacerdote falou: olha, você não pode entrar para queimar o incenso. Isso não compete a você. Isso foi dado por Deus ordem só para entrar no santuário os sacerdotes, os filhos de Arão. Não compete você fazer isso. Quando ele foi repreendido, o que aconteceu com ele? Se indignou, ficou com raiva. Não é assim que acontece na igreja? Quando o pastor fala a verdade para um,
Um fica com trompas de elefante, fica indignado com o pastor. Foi dado uma missão para os obreiros aqui, olha, uma vergonha. E eu falo, na minha frente não fala nada, mas eu tenho certeza que por detrás estão metendo um pó em mim, porque eu chamei a atenção. Porque eu falei, você tem que olhar para o nome do Senhor Jesus e falar o que, obreiros? Senhor, me perdoa que eu fui difícil pelo diabo. E tem muitos que o diabo falou no teu ouvido, não precisa falar não. E até o quê? Eu não vou falar nada. Não fala, problema teu. É você com Deus. É você com Deus. É uma vergonha, porque quando você entrou na igreja no passado, você recebeu uma missão, eu duvido que você não ia até o final e cumpria a tua missão. Mas muitos já jogaram a toalha. Sabe por quê? Porque são fracos no espírito. Mas no passado, eu duvido que fazia isso. Eu duvido. Os anos já passaram, os anos. Vocês já pensam que é alguma coisa? Vocês já pensam que os anos de igreja vai justificar você diante de Deus? E você se lembra que Abraão foi justificado pela fé. Não foi os anos que Deus apareceu para ele. Vai que ele foi justificado pela fé. Qual foi a fé? O que Deus falou para ele, fazia. Ele guerreava e não aceitou. Então, quando ele recebeu a repreensão, então o que ele fez? Se indignou, como muitos ficam indignados com o pastor quando fala a verdade. Quando o pastor fala, se você namorar o incrédulo, Satanás vai te destruir mais na frente. Não fala com a boca, mas no interior fala o quê? Quem é o pastor para falar isso? Ou a vez fala assim, comigo não vai acontecer isso, eu duvido. Prepotente, orgulhosa. Então fica namorando, o problema é teu. O problema é teu. Eu estou pouco me importando. É minha filha mesmo, não é nada minha mesmo, que sofrendo eu não vou sofrer. Eu estou fazendo a minha parte. Cada um faz a sua parte. Fica indignado com o pastor. E tinha um incensário na sua mão para queimar o incenso. Indignando-se ele, pois contra quem? O sacerdote. Contra a repreensão, contra a chamada de atenção. Olha para mim. Quando Davi, ele entrou com a arca de Noé, com a arca da aliança, todo feliz, tirou sua roupa como se fosse uma humilhação diante de Deus. A maior vitória de Davi não foi de roubar o Golias. A maior vitória de Davi não foi ser rei de Israel. A maior vitória de Davi é quando ele recuperou a arca de Deus, que representava a presença de Deus no meio do povo. E a mulher dele estava lá em cima, e quando olhou, ela não falou nada com seus lábios, mas no seu interior ela criticava Davi. E a Bíblia fala que Deus enfermou ela e colocou a marca da vergonha. Qual foi a marca da vergonha? A vergonha era poder ser mãe. É a melhor marca que tinha. A mulher que antes não era mãe, era pior que uma prostituta. E Deus colocou a marca. Ela falou nada, ninguém sabia de nada, mas Deus esquadrinha os nossos corações. Está me entendendo ou não está me entendendo? Olha o que está andando dentro de você, gente. Olha o que está andando, olha o que você tem pensado. Olha o que você tem ouvido e deixado entrar no seu interior.
Porque Davi não sofreu nenhum dano, foi ela que sofreu o dano. Como Uzias, ele não quis, ele tampou o ouvido. O que aconteceu com Uzias? Onde que eu parei? Aqui. Indignando-se ele, pôs contra o sacerdote a lepra que lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do que eu falei no começo. Grava essa frase, que no começo o que Uzias fez? Obedecia a Deus. Ali o sacerdote falou: Uzias, não cabe você, Uzias, fazer isso, Uzias. Sai do santuário, Uzias. Ele obedeceu a Deus. Sabe por quê? O tempo passou e já não era mais o mesmo. O tempo passou, a sua obediência a Deus já não era o quê? Porque ele pensava que já era alguma coisa. Coitados de mim, eu tenho 23 anos na obra. Um dia que eu pensar que eu sou alguma coisa, eu caio na desgraça. O dia que eu pensar que eu sou melhor que o pastor Mateus e humilhar, avergonhá-lo, eu caio numa desgraça. O dia que eu pensar que eu sou melhor que alguém, algum obreiro, eu caio aonde? Porque quando a pessoa pensa que é alguma coisa, os ouvidos dela, o que? Se tampa. Analisa a sua vida para ver que os teus ouvidos estão tampados para Deus ou está aberto ainda para Deus. Analisa. Analisa que você é aquele guerreiro do passado. Obreiros, pelo amor a você mesmo. Analisa que você é quando você entrou, pau para toda a obra. Analisa. Porque a tua salvação nem é minha salvação não. É o que eu falei hoje à tarde aqui. Você indo para o templo ou não indo para o templo, para mim não vai haver nenhuma diferença. Eu não serei mais abençoado ou menos abençoado. Quem será abençoado vai ser vocês mesmos. Para mim não vai haver nenhuma diferença não. Se você pratica a tua fé, para mim não vai haver nenhuma diferença. Se você é mais abençoado ou menos abençoado. Quem tomará benefício, receberá benefício é você mesmo, não sou eu não. Eu pelo menos estou fazendo a minha parte. Deus não poderá cobrar de mim. Está me entendendo? Não está me entendendo? Então, Uzias, o que ele fez, Uzias? Tampou o quê? Não vi nada. E qual foi a consequência? A lepra na testa. Por que na testa? Para a vergonha dele. Para terminar. Olha a vida daqueles que estão lá fora, que são ex-pastores, que são ex-obreiros, que são ex-evangelistas, ex-grupo jovem, ex-membro da igreja, que tamparam o ouvido para os conselhos, para orientações. Como estão a vida deles lá fora? Como estão a vida deles lá fora? E se eu e você não abrir nossos olhos, nós seremos mais um ex que começou com Satanás. Satanás foi ex-príncipe e começou. E tem muitos no mesmo caminho do que ele.